Deus te abençoe com muitas bênçãos dos céus. Vamos dar início a mais uma EBD em Estudo. Este canal ele é gravado aqui na Igreja da Boa Esperança, sobre a coordenação do pastor James Costa. Eu me chamo Irmão Salomão. Nós vamos comentar sobre a lição dos jovens, essa lição tão maravilhosa. Hoje é a lição de número 4, ela tem como tema: Você precisa nascer de novo. É a lição de número 4. Antes de começarmos a comentar sobre essa tão maravilhosa lição, já de antemão eu peço para você que se inscreva no canal, deixe seu likezinho, certo? Ative o sino, porque quando você ativa o sino, toda vez que o canal ele posta um vídeo, o YouTube avisa você do vídeo. E deixa o like, que o YouTube entende que é um bom conteúdo e ele vai passando para outras pessoas, para que o Evangelho venha a ser pregado a toda a criatura, né? A mensagem seja divulgada mais e mais ainda. A primeira base da lição, ela se encontra em João, o capítulo de número 3, o versículo de número 5, que diz assim: Jesus respondeu: na verdade te digo, que aquele que não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. Essa é a primeira base da lição. O resumo da lição diz assim: a mensagem de Jesus é bem clara. Não basta ser religioso. As pessoas acham que ter o título de religioso é tudo, mas não é. Não basta ser religioso. E a lição ela vai nos mostrar claramente isso. Nós vamos ver sobre o novo nascimento, nascer de novo. Como é nascer de novo? O que é nascer de novo? Que processo ele age na vida do crente para que ele possa ser nascido de novo, certo? A segunda base da lição é no texto bíblico, certo? Se encontra lá em João, capítulo de número 3, do versículo 1 ao versículo de número 7, é a segunda base da lição. Eu peço que você leia com os seus alunos, de suma importância essa leitura. A introdução da lição, já entramos na lição, diz assim que nessa lição estudaremos a respeito do encontro entre Jesus e Nicodemos. Então ela vai traçar, e nós vamos entender como foi esse encontro. Por que Nicodemos procurou Jesus, certo? E outra coisa, trata-se de uma exposição clara e direta sobre a regeneração, o novo nascimento. Então, a lição ela vai tratar muito sobre isso, sobre a regeneração, o que é regeneração, certo? E o novo nascimento, certo? A exposição das verdades espirituais não pode ceder a qualquer tipo de sofismo e não tem compromisso algum com as ideologias deste mundo. Então, a exposição das verdades espirituais ela não pode ceder a qualquer tipo, não. Tem que estar sempre combatendo, tem que estar sempre enfrentando o mundo, porque a Bíblia diz que no mundo jaz o maligno. Então, precisamos e precisa sim ser combatido todo espírito que vem contrário à palavra de Deus. O primeiro tópico da lição nos fala assim: uma mensagem clara, que é o tema do primeiro tópico, e o primeiro subtópico do primeiro tópico diz assim: religiosidade não basta. Olha só, não basta. Diz assim a lição: em seu contato com Nicodemos, Jesus transmitiu uma mensagem clara, não lhe bastava ser religioso. Não lhe bastava ser religioso. Por quê? Porque quem era Nicodemos? A lição ela nos traz relatos de que mostrando quem era Nicodemos. Diz assim:
Nicodemos, identificado como um fariseu, representante da ala religiosa, altamente religiosa, no cumprimento da lei e das tradições judaicas. Então ele era um representante do alto clero fariseu. Então ele conhecia muito bem a lei, ele sabia o que era a lei, certo? Ele diz aqui, mestre de Israel, era versado na teologia do judaísmo, mas isso não impressionaria o Filho de Deus, que sabia da sua real condição espiritual e da necessidade de um novo nascimento. Quando você lê o capítulo do Evangelho de João, capítulo 3, o versículo 1, vocês vão ver que a partir do versículo 1 fala assim: havia entre os fariseus um homem chamado Nicodemos, príncipe dos judeus. Mostra quem é Nicodemos, que era príncipe dos judeus, do alto clero, certo? Mas olha só o versículo 2. Este foi ter de noite com Jesus e disse-lhe: Rabi, bem sabemos que és mestre vindo de Deus, porque ninguém pode fazer estes sinais que tu fazes se Deus não for com ele. Olha só, ele identifica a Jesus como mestre vindo de Deus, que era um conceito errado. Jesus não era só o mestre vindo de Deus, ele era o próprio Deus ali, ele era Deus, 100% homem e 100% Deus. Ele diz, bem sabemos, mas olha só que no versículo 3, como Jesus já sonda o seu coração e sabe a sua intenção. Jesus respondeu e disse: na verdade te digo, que aquele que não nascer de novo não pode ver o reino de Deus. Você não pode nem ver, imagina entrar no reino de Deus. Então, essa foi a resposta que Jesus dá para Nicodemos, quer dizer, já chega mostrando a ele, dizendo, olha, ser religioso não basta, tem que nascer de novo. Ele diz aqui, Jesus vê o nosso interior, conhece perfeitamente nosso estado espiritual, sabe de todas as nossas necessidades e só Ele pode supri-la. Então Ele nos conhece. Jesus sonda os nossos corações, sabe os nossos pensamentos, mesmo antes da gente pensar, Ele já sabe, Ele já conhece tudo. Que Deus maravilhoso! Glória a Deus, aleluia! Precisamos estar convictos da nossa fé e esperança. Então, é outra a afirmação que a lição nos traz, que precisamos estar convictos. Sabemos que o nosso Jesus é o nosso Deus que nos salva, que nos redime, que nos leva para o céu. Então, precisamos ter essa convicção, essa certeza. A lição diz assim: não nos impressionamos com qualquer aparência religiosa. Não devemos nos impressionarmos com qualquer aparência religiosa, porque a aparência muitas vezes engana, muitas vezes mesmo parece ser bom, mas simplesmente são lobos vestidos de ovelhas, certo? Então precisamos conhecer a palavra do Senhor, que ela vai nos mostrar o que é verdadeiro. Então esse primeiro ponto é religiosidade não basta. Jesus claramente ele fala isso para Nicodemos, não diretamente, mas indiretamente Jesus mostra para Nicodemos que religiosidade não basta. O segundo ponto é mestre vindo de Deus. Nicodemos demonstra que naqueles dias Jesus já era bem conhecido em Jerusalém, inclusive por membros do alto clero judaico, que já tinha conhecimento dos sinais que ele fazia. Então Nicodemos já sabia, já conhecia a Jesus, principalmente através dos sinais que Jesus já vinha mostrando, curando o coxo, dando vista a cego, ressuscitando os mortos. Isso é quando Deus é com ele. Glória a Deus, aleluia. Ele diz aqui, reconhecendo que se tratava de um mestre vindo de Deus. Um reconhecimento, contudo, que ele não respondia
a verdadeira identidade de Jesus, que não mostra claramente aqui que Nicodemos o julgou a Jesus pelos sinais, entendeu? Nicodemos não poderia sair daquele encontro como se tivesse falado com mais um dos mestres de Israel. Era imprescindível que a superioridade de Cristo e a sua missão ficasse absolutamente clara, certo? Então, por isso que Jesus transmite a Nicodemos todo o plano salvífico. Por isso que Jesus aqui, olha, nessa conversa que Jesus teve com Nicodemos, está lá o capítulo 3, o versículo número 16, que é o textual da Bíblia. Então, Jesus aqui simplesmente transmite a salvação, o plano de salvação salvífico. É um sermão que contém o textual da Bíblia, que é lá em João 3,16. Porque Deus amou o mundo de uma tal maneira que enviou seu Filho. Glória a Deus. Então, é o textual da Bíblia, certo? Então, o plano que Jesus mostra para Nicodemos aqui é o plano de salvação, atestando a ele que religiosidade, ser religioso não basta, e para mostrando a ele também aqui que no segundo ponto, que é mestre vindo de Deus, que Jesus era muito além de um mestre vindo de Deus, ele era o próprio Deus, aleluia. Dando continuidade, o ponto 3, o segundo, ainda do primeiro tópico, diz assim: o perigo da relativização, o perigo da pessoa crer e acreditar no relativismo. A relativização, ela atua disfarçadamente, quando a gente menos espera, a gente está entranhado e acreditando nessa mazela, que é o relativismo, certo? A lição diz assim: a atualidade é marcada pela ausência de limites e a negação da existência de verdade absoluta. Então, o relativismo, ele não crê numa verdade única, absoluta, não, de maneira nenhuma. Eles não creem nisso. Para ele, a verdade é um conceito de acordo com todas as pessoas. Cada um tem a sua verdade, cada um acredita no que quer acreditar. Eles dizem que não existe uma verdade absoluta, mas nós sabemos que existe sim, que é Cristo Jesus, é a palavra de Deus, palavra encarnada. João falando no capítulo 1, diz aqui, mas no primeiro dia da semana, João 1, capítulo 1, no princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Então, é a palavra encarnada, é Cristo Jesus. A lição diz assim: no campo das religiões, o espírito deste era tem levado bilhões de pessoas a experimentar todo tipo de sensação, produzindo uma mistura espiritual cheia de relativismo. Então, através de uma ansiedade, de um desejo desenfreado, as pessoas procuram as coisas que possam satisfazer o seu espírito, a sua alma, o seu corpo. Então, é levado por relativismo, longe do Senhor, longe de Deus, que para eles não existe uma verdade absoluta. A verdadeira fé cristã jamais cede a apelos culturais, filosóficos, políticos ou religiosos. Muito pelo contrário, mantém-se firme, mesmo durante as maiorias, as mais perseguições. E foi justamente nesse período que o cristianismo mais se fortaleceu. Quanto mais perseguia o povo de Deus, quanto mais matava o povo de Deus, mais o povo de Deus crescia. Aleluia, glória a Deus. Então, quanto mais as perseguições vinham, mais o povo de Deus crescia. E ainda hoje é assim. Glória a Deus, aleluia. Então, temos que manter firme, não aceitar o relativismo, que ele destrói e nos afasta desse Deus tão maravilhoso.
Hoje, o desafio é nosso. Precisamos nos fortalecer na fé e não ceder à relativização, ao sincretismo, mas defender a pureza do Evangelho. Então hoje nós temos que enfrentar o relativismo, o sincretismo religioso, certo? Mas devemos defender a pureza do Evangelho, que é o Evangelho puro, que transforma. Glória a Deus, aleluia. Vamos ler 2 Timóteo, que nos fala muito bem sobre isso. 2 Timóteo, capítulo 3, do versículo 14 ao versículo 17, que diz assim: Tu, porém, permanece naquilo que aprendeste e de que foste inteiramente, sabendo de que os tem aprendido, e que desde a tua meninice sabes as sagradas escrituras, que pode salvar-te, fazer-te sábio para o quê? Para a salvação, pela fé que há em Cristo Jesus. Olha o versículo 16. Toda a escritura é divinamente inspirada e proveitosa para ensinar, para redarguir, para corrigir, para transmitir em justiça, para que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente instruído para toda boa obra. Aleluia, glória a Deus. Então a gente concluímos aqui o nosso primeiro tópico da lição, que o tema principal é uma mensagem clara. Vimos também no primeiro ponto a religiosidade não basta, ser religioso não basta. A gente viu também no segundo ponto, mestre vindo de Deus. E vimos também no terceiro ponto o perigo de se acreditar, de crer no relativismo, que é um perigo terrível que leva o homem à destruição. Vamos adentrar no nosso segundo tópico da lição, que diz assim: de fariseu a discípulo. Vai mostrar agora a mudança que houve em Nicodemos. E que mudança maravilhosa! Olha só, príncipe dos judeus, era a condição de Nicodemos. Ele era príncipe dos judeus. Diz aqui na lição: Nicodemos tinha uma posição destacada entre os fariseus, era considerado príncipe dos judeus, ele. Diz aqui: os fariseus eram um grupo religioso surgido com intenções nobres, mas nobres, como revelam muitos estudiosos. Eles tinham a intenção nobre, sim, a intenção era boa, mas as atitudes deles não eram de pessoas que nasceram de novo. Eles eram o judaísmo. Eles diziam e pregavam: olha, não pode fazer nada no sábado, o sábado tem que ser santificado. Mas eles, quando tinham um animal que caísse num buraco, eles mesmo, para não ter prejuízo, eles iam lá e tiravam o animal, para o animal não morrer. Então, eles tinham essa teoria: olha, faço o que eu digo e não faço o que eu faço. Então, isso é hipocrisia. Eram pessoas hipócritas que não seguiam a palavra do Senhor. Eles ensinavam, mas não viviam a palavra do Senhor. Dando sequência aqui, em seu zelo pela lei, eles quase divinizaram a atitude deles, tornando-se meramente externa, formal e mecânica. Quer dizer, a atitude deles, aos poucos, foi se tornando assim, certo? Era uma atitude externa, era formal e mecânica. Eles punham em ênfase que para não retidão de ação, mas em sua justiça formal. Como eu falei, ele dizia uma coisa, mas não fazia. Dizia para as pessoas andarem em justiça, mas eles não andavam em justiça. Esse era os fariseus. Sem a vida do Espírito, pode conduzir tragédia espiritual. Sem o Espírito Santo, amado irmão, se ele não estiver dentro de nós, se ele não estiver sendo guiado pelo Espírito Santo, pode conduzir uma tragédia espiritual, sim.
Essa foi o primeiro ponto do segundo tópico, que é príncipe dos judeus. Aqui foi só um relato mostrando quem era o príncipe dos judeus, que Nicodemos era um dos príncipes dos judeus, do alto clero, certo? Já o segundo ponto diz assim, um fariseu evangelizado. O segundo ponto do segundo tópico era um fariseu evangelizado. Filho do homem, filho unigênito, filho de Deus. Vejam só, Jesus vê-se deste título e expõe a Nicodemos a imprescindível necessidade de crer nele para ter a vida eterna. Expressões que Jesus usa como filho do homem, filho unigênito, filho de Deus. Quer dizer, eram expressões que Jesus usava para mostrar para Nicodemos que era necessário nascer de novo, certo? Inclusive ele usa aqui o tema aqui de João 3,16, que fala muito bem sobre isso. João 3,16, como a gente já falou aqui, é o textuário da Bíblia. Porque Deus amou o mundo de uma tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Essa é João 3,16. Glória a Deus, aleluia. Então Jesus, ele usava essa expressão, certo? Essa mensagem produzia algum efeito no coração, ou produziu algum efeito no coração de Nicodemos. Isso é demonstrado em alguns trechos da Bíblia que mostra que Nicodemos ele nasceu de novo. Veja só, lá em João 7, o capítulo 7, do 50 ao 51, diz aqui, quando junto aos fariseus, repreendeu a conduta deles, que condenava Jesus sem ouvi-lo. Nicodemos foi um que defendeu a Jesus, os fariseus estavam condenando a Jesus sem ouvir a Jesus. E Nicodemos disse, isso é injusto, temos que ouvir a Jesus. Essa atitude de Nicodemos precisa ser considerada, pois mostra que já havia nele certo grau de fé em Jesus, ao ponto de defendê-lo diante dos furiosos fariseus e sujeitar-se a ser censurado por eles. Então, Nicodemos toma a posição de defender a Jesus. Isso foi um fariseu evangelizado. A gente vê aqui, amado ouvinte, amado irmão, a importância do evangelho ser pregado. Transformou a vida de um fariseu, de Nicodemos, que vivia sobre a bandeira da lei, mas que não cumpria ela, só parcialmente, não mergulhou na lei, na palavra do Senhor, certo? Então, ali houve transformação de vida. No ponto 3, o segundo tópico, diz assim, no grupo dos discípulos. Olha só aonde Nicodemos já é encontrado, no grupo dos discípulos. Terceiro ponto do segundo tópico, diz assim, no segundo momento em que aparece, Nicodemos está ainda entre os fariseus. Mas quando Jesus foi crucificado, ele aparece junto a José de Arimateia, identificado como os discípulos de Jesus. Então, após a crucificação, Nicodemos já aparece junto de José de Arimateia, identificado como um discípulo de Jesus. Diz assim, mais na frente, naquela ocasião, Nicodemos leva especiaria para a preparação do corpo de Jesus. Então, Nicodemos já leva ali para cuidar do corpo de Jesus. Então, já mostra aqui que ele, na vida de Nicodemos, houve transformação. Ele deixou o Evangelho descer ao seu coração. A palavra do Senhor que trouxe transformação de vida. Diz aqui, a mensagem do Filho de Deus havia realmente tocado no seu coração. Que maravilha! A mensagem já havia tocado no coração de Nicodemos. Glória a Deus. Bom, concluímos aqui o nosso segundo tópico da lição, que tem como tema de fariseu a discípulo. Vimos o príncipe dos judeus, que Nicodemos era o príncipe dos judeus.
Vimos um fariseu evangelizado. Por quem? Por Jesus. Glória a Deus. E vimos já Nicodemos já no grupo dos discípulos. A prova concreta que houve transformação de vida na vida de Nicodemos. Vamos adentrar no nosso terceiro tópico da lição, que diz assim: o milagre do novo nascimento. Vamos falar sobre regeneração. A regeneração. O que é regeneração? Que é um dos principais assuntos da lição. Por isso que justamente ele deixa aqui no finalzinho da lição, no terceiro tópico, que é o principal da lição. Certo? O foco principal. Se a gente fosse aqui destacar a palavra-chave da lição, é nascer de novo. Regeneração, novo nascimento. Glória a Deus. O primeiro ponto do terceiro tópico é a regeneração. O encontro entre Jesus e Nicodemos legou-nos um dos sermões mais especificados das Escrituras acerca da regeneração. Trata-se do milagre do novo nascimento através da água e do Espírito. Olha só, da água e do Espírito, pelo qual somos regenerados de novo e passamos a ter a vida eterna. Esse novo nascimento, mostrando já a definição do novo nascimento, é operado em todo aquele que reconhece a sua condição de pecador e crê em Cristo como seu Salvador. Não há como haver uma regeneração, não há como o homem nascer de novo se não crê em Cristo Jesus como seu único e suficiente Salvador. Tem que crer, porque não só é por Cristo Jesus. O homem não encontra outro caminho. O próprio Jesus falando em João capítulo 14, que diz assim, João 14, ele fala: eu sou o caminho, a verdade e a vida, ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Então Jesus é o caminho, Jesus é a verdade, Jesus é a vida. Não tem como o homem encontrar o caminho certo, encontrar a salvação, a não ser pela porta eterna, Jesus Cristo de Nazaré. Então esse novo nascimento é preciso o homem reconhecer a sua condição de pecador, que está caminhando a passos largos para o inferno, precisa nascer de novo. É essencial para o novo nascimento que o pecador reconheça o seu estado de morte em delitos e pecados, certo? Por isso que lá em Efésios vamos encontrar uma expressão muito boa sobre essa condição. Efésios capítulo 2, o versículo 1 que diz assim: e vos vivificou, estando vós mortos em quê? Em ofensas e pecados, e vos vivificou, quer dizer, nos trouxe a vida. Aí a condição que nós estando vós mortos em ofensas e pecados, quer dizer, Cristo nos trouxe a vida, porque a nossa condição era mortos em ofensas e pecados, certo? Colossenses capítulo 2 vai falar muito também sobre essa condição. Colossenses capítulo 2, o versículo 13: e quando vós estáveis mortos nos pecados e na incircuncisão da vossa carne, vos vivificou juntamente com ele, perdoando-vos todas as ofensas. Certo? Colossenses 2, 13. Então, nossa condição era de pecado, de morte. Então, ele trouxe a regeneração, trouxe nova vida. A respeito da expressão nascer da água e do Espírito, ao mesmo tempo,
que é o elemento de água, o texto pode estar servindo de contraste e substituição do entendimento judaico sobre contínua purificação. Quer dizer, quando se refere aqui à água, se refere apontando para a palavra, porque a palavra ela purifica, ela nos torna alvo mais que a neve. Então, a água aí do Espírito, que é a palavra, a água aponta para a palavra, que nos purifica. Diz aqui na lição, ela revela-nos a imprescindível ação da palavra em plena consonância com o Espírito, em uma só operação. Quer dizer, a palavra nos trouxe vida, nos torna santo, em consonância com o Espírito, quer dizer, em uma só operação. Isso é simultâneo, certo? A operação ela age simultaneamente. Glória a Deus, aleluia. A gente viu aqui uma pequena definição da regeneração. Vamos ver agora regeneração no método da salvação. A regeneração no método da salvação, segundo ponto do terceiro tópico. A regeneração é uma das obras que Deus realizou em nós no processo da salvação. Então, a gente já viu um pouco atrás sobre isso. No processo da regeneração, Deus realiza esse processo da regeneração junto com a salvação. Outras são, o exemplo que está ligado à salvação é a justificação, a adoção, a santificação. A santificação ela é um processo que ela começa no momento da regeneração. No momento que quem aceita Jesus, ela começa ali o processo de santificação. A lição diz assim: como já vimos, a regeneração é um renascimento espiritual, a ação decisiva e instantânea do Espírito Santo, mediante a qual ela cria de novo a natureza interior. Ela cria uma nova natureza interior, certo? A regeneração, ela age dessa forma. Como Paulo escrevendo aos Gálatas 2:20, já não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. É assim que a regeneração faz. A gente já não vive mais eu, mas Cristo vive em mim. Quer dizer, Cristo é o que governa a minha vida. Cristo é o que dirige toda a minha existência, toda a minha vida. Está pautado em Cristo. Glória a Deus, aleluia. Dando sequência aqui, um pouquinho abaixo, quer dizer, diz assim: há uma mudança em nossas inclinações, desejos, motivações íntimas. Quer dizer, quando há essa regeneração, há mudança, tem que haver mudança, porque se não haver mudança, não houve regeneração. O homem precisa nascer de novo. Então, ele vai mostrar o que? Através dos seus frutos. A Bíblia diz que pelos seus frutos os conhecereis. Então, a regeneração, ela traz mudança. Ele diz aqui, mudança em inclinações, desejos, motivações íntimas. Tudo isso é mudado, é transformado. Nós começamos a produzir, como Paulo diz, frutos dignos de arrependimento. Glória a Deus, aleluia. O Espírito opera em nós uma obra sobrenatural de transformação que atinge os três aspectos da natureza humana. Que aspectos são esses? Pensamento, sentimento e vontade. Então, tanto o pensamento como o sentimento e a vontade, ele é transformado através dessa regeneração. Isso é a regeneração no método da salvação. Vamos situar bem, para a gente não perder aí o fio da meada. Então, dentro do método da salvação, tem que haver essa mudança. Diz aqui a lição: por isso que todos os regenerados precisam viver diariamente, dependendo do Espírito Santo, a fim de continuarem frutificando nele. Nele quem? Em Jesus. Então precisamos frutificar, produzir frutos de arrependimento. O terceiro ponto, já para concluirmos a lição, o terceiro ponto do terceiro tópico, regeneração e o batismo no Espírito Santo. É muito importante haver essa definição, essa separação que não é igual, regeneração e batismo no Espírito Santo.
Diz aqui a lição: é muito importante considerar a diferença entre a regeneração, o que está no campo da soteriologia, e o batismo no Espírito Santo, que está no campo da pneumatologia. São experiências espirituais distintas que não podem ser confundidas. A pneumatologia ela explica sobre o Espírito Santo, o que é o Espírito Santo, certo? Definições sobre o Espírito Santo, a ação do Espírito Santo, como ele age, como ele batiza com o Espírito Santo, como é esse batismo no Espírito Santo. Então são assuntos totalmente distintos e diferentes, certo? São experiências espirituais distintas que não podem ser confundidas, misturada ou haver essa confusão entre ambas. Os discípulos que tinham consigo a presença de Jesus experimentaram a obra da regeneração após sua ressurreição. João registra muito bem esse momento aqui em João, no capítulo 20, o versículo 22, que diz assim: e Jesus assoprou sobre eles e disse-lhe: recebei o Espírito Santo. Certo? Então, está mostrando aqui, certo, que Jesus sopra no discípulo e diz: recebei o Espírito Santo. Numa clara demonstração de que a experiência do batismo no Espírito Santo é distinta dessa obra regeneradora, Jesus ordenou aos discípulos que ficassem em Jerusalém até que do alto fosse revestido de poder. Está lá em Lucas capítulo 24, versículo 49. Ou seja, fosse batizado no Espírito Santo, conforme Atos 1, do 4 ao 5. A promessa se cumpriu no dia do Pentecoste e foi reverenciada com o falar em línguas, que é uma prova concreta do batismo com o Espírito Santo, que é o falar em língua. Portanto, os discípulos já tinham o Espírito Santo. Quando Cristo soprou, ele colocou no Espírito Santo, colocou no discípulo o Espírito Santo. Então, ele já tinha o Espírito Santo. Já tinha, certo? Já tinha o Espírito Santo recebido no momento da regeneração, mas ainda não havia recebido o batismo no fogo, o batismo no Espírito Santo. Então, ter o Espírito Santo é uma coisa, e receber o batismo ou o revestimento de poder é outra totalmente diferente. Amém? Espero ter trazido para vocês uma luz sobre essa lição tão maravilhosa. Aí, desculpe algumas falhas minhas, mas é isso que nós estamos fazendo, estamos aprendendo com a palavra do Senhor. A gente viu a lição de número 4, a lição do jovem: você precisa nascer de novo. Espero que você tenha aprendido com a lição e tenha guardado nos vossos corações. Que Deus te abençoe com muitas bênçãos dos céus. E não se esqueça, se inscreva no canal, deixe seu likezinho, comente. É de suma importância a sua inscrição no canal. Que Deus te abençoe com muitas bênçãos dos céus. Amém.